Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, professor, professora da escola dominical ou eventualmente algum aluno que esteja assistindo esse vídeo de subsídio da classe dos jovens. A paz do Senhor. Hoje nós vamos comentar a lição de número 10. Lição de número 10, que tem como título Episódio 5, a Igreja. Então estamos aqui estudando a grande narrativa bíblica e agora vamos falar de um episódio que tem total relação com a nossa vida, que é a Igreja. A Igreja que foi fundada, onde nós lemos lá atrás, no Novo Testamento, ela continua hoje, continua em vigência, continua fazendo parte da nossa história, e por isso que o título da nossa revista que estamos estudando é Narrativa Bíblica, História do Povo de Deus. Porque o episódio A Igreja é o que deixa bem claro que a história que a Bíblia conta é a nossa história. Hoje, por participarmos, vivenciarmos de uma vida de igreja, estamos estudando essa revista, essa lição na igreja, significa que nós continuamos uma história. Que história continuamos? Continuamos a história da narrativa bíblica. E estamos vivenciando hoje esse episódio, que é o episódio A Igreja. Ok? Então, isso é muito importante a gente considerar, tá? Nesse episódio aqui, então, a gente viu algo nas aulas anteriores, que nós demos um foco a Jesus e principalmente ao aspecto de Jesus inaugurando o reino de Deus, né? Então, Jesus ele vem trazer um reino do Senhor no meio de nós. Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. Nós acreditamos nesse Jesus, que é o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, o único Jesus, o Senhor, não o Jesus que nós criamos. E esse Jesus é real, ele vive e ele reina e ele governa. Por isso que Jesus é chamado nas Escrituras de o Cristo, né? O Senhor, o Messias, né? Ele governa, tá? E esse reino de Jesus, ele foi inaugurado, ele está em vigência, ok? Então, estudamos isso. Desse ponto, né, nós chegamos à ideia de que essa história, o que aconteceu com Jesus Cristo nesse episódio, tem uma continuidade com a igreja, tá? Com a igreja. Então, no nosso texto-chave, a gente colocou aqui Colossenses 1,18, que diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então veja que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, é aquilo que a gente tratou nas lições anteriores, ele ressuscitou dentre os mortos, isso é único com Cristo Jesus, né? E ele é colocado aqui como cabeça do corpo. O que é o corpo? A igreja. Então a gente já viu em outras lições, outras revistas, que eu individualmente não sou a igreja, você individualmente não é a igreja. Nós somos membros desta igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não pode ser uma pessoa. A igreja é uma coletividade, é um ajuntamento, é um grupo de pessoas, tá? Então, a comunidade de discípulos, a comunidade de crentes é o que nós chamamos de igreja. E não significa ser especificamente a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja presbiteriana, não. A gente está falando aqui de igreja no sentido geral, a comunidade de crentes, a comunidade daqueles que servem ao Senhor Jesus. Isso é o corpo dele, tá? E Jesus é a cabeça desse corpo. Então, ele está acima, ele governa, ele reina. E ele reina sobre a sua igreja. Então a gente pode olhar o mundo hoje, e quando a gente olha a sociedade, olha o nosso mundo, a gente pode olhar o mundo e falar assim, mas eu não estou vendo o governo de Jesus Cristo aqui na nossa sociedade. Olha quanta injustiça, quanta miséria que existe no mundo, quanta falta de amor, mas parece que Jesus não está reinando aqui. Não, você não entendeu. Jesus, ele reina, ele governa. Ele é Senhor de tudo, mas a gente vê a manifestação do seu reino, o crescimento do seu reino sobre a sua igreja. A igreja é o lugar onde a justiça de Deus é manifestada. A igreja é o lugar onde a graça de Deus fica em evidência. A igreja é o lugar onde o amor, a vitória sobre a miséria, sobre o mal, sobre o pecado, fica em evidência, em contraste com o mundo, porque ele é o cabeça desse corpo, tá? Isso é importante a gente considerar. E se a gente olha e fala assim, mas a igreja não tem sido isso ou não é assim? Não, então a gente vai vivenciar esse chamado, esse episódio que o Senhor nos chama a vivenciar, tá bom? Eu coloquei aqui como síntese o seguinte: o Espírito não sopra apenas sobre cada um individualmente,
mas também sopra sobre a igreja, que é a comunidade de seguidores de Jesus Cristo. Todo crente é convidado a participar do que Deus deseja realizar através de sua comunidade. Então, você veja que Jesus, ao realizar seu ministério aqui na Terra, ele não fez as coisas sozinho, ele chamou discípulos para acompanhá-lo. E esses discípulos, ao servirem Jesus, eles não são chamados a fazer isso sozinhos, mas também juntos em comunidade. Vai ver o texto de Atos que a gente lê hoje, que a igreja, os que criam, eles viviam em comunidade. Então a gente às vezes fala sobre o sopro do Espírito Santo, deseja o Espírito Santo, mas sobre a nossa vida individualmente. O que a gente precisa entender nesse episódio 5 é que o Espírito Santo sopra sobre nós, mas não sobre nós apenas individualmente. Ele sopra sobre a sua comunidade, a igreja, os discípulos. E o Espírito Santo nos sopra para vivermos em comunidade, tá? Então isso é muito importante entendermos. E quais serão os objetivos da nossa aula? Primeiro objetivo, entender que estamos vivendo o tempo da obra do Espírito Santo. Então, falar sobre o episódio igreja é falar sobre o episódio que o Espírito Santo está atuando e agindo, tá? Igreja e Espírito Santo têm total relação, ok? Segundo objetivo, compreender que o reino de Deus se manifesta na igreja e através da igreja pelo sopro do Espírito Santo. Aquilo que nós já estamos falando aqui na introdução. E terceiro, ter alegria em participar da narrativa bíblica hoje. Nós temos que ter alegria por poder participar desse episódio que nós estamos chamando aqui de igreja. Ok? A nossa leitura bíblica está em Atos 2, né? Normalmente eu não faço a leitura aqui nos vídeos, mas eu vou fazer porque é bem curta e é muito importante para esclarecer aqui o que nós vamos estar trabalhando. Mas o Para Refletir, ele é uma mensagem interessante, reflexiva mesmo pra gente, que diz assim: ser salvo não significa uma fuga desse mundo para uma realidade espiritual. Ser salvo significa participar da restauração do governo de Deus sobre toda a criação. Esse trecho aqui do Para Refletir é o que eu coloquei no finalzinho, né, da lição, perto ali da conclusão. Ao final dessa lição, é preciso que a gente compreenda que essa ideia que a gente fala de salvação, fala que eu sou salvo, quem é salvo, e a gente leva isso somente de uma perspectiva de ser salvo é ser levado, transportado para um outro mundo espiritual, né? Eu sou salvo, então vou para o céu. Mas salvação é além disso. A gente precisa compreender que salvação é maior do que isso. Salvação também implica participar da restauração do governo de Deus sobre toda a criação. Ser salvo significa participar do reino de Deus aqui e agora. E participaremos também desse reino eternamente e plenamente. Então, ser salvo significa que hoje participamos desse governo do Senhor. Hoje participamos disso. Então, isso também precisa ser considerado, tá bom? Nossa leitura bíblica está em Atos 2, a partir do verso 38, que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Então, preste atenção que aqui o sentido de salvação aparecido em Atos é o que a gente colocou aqui no Para Refletir. Mas perceba que Pedro, ele tinha feito um grande discurso, ou seja, Pedro tinha acabado de falar sobre o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele tinha sido crucificado, ele ressuscitou, ele é o que as escrituras antigas falavam que viriam. Pedro tinha acabado de pregar e as pessoas se perguntaram, e o que a gente faz então? E ele diz, arrependam-se, né? Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. As pessoas se arrependeram de seus pecados. Elas foram batizadas. E o que o texto na sequência diz, a partir do verso 44? Que todos se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, crer em Jesus, crer na mensagem de Jesus, ser salvo, implica viver em união e em comunidade. Não é à toa que o texto de Atos colocam que eles receberiam o dom do Espírito Santo e logo na sequência a gente vê uma comunidade cheia do Espírito Santo. Eles se ajudam, eles repartem os bens entre si, eles oram juntos, eles vão ao templo juntos, eles tinham tudo em comum, viviam em união. Isso é consequência da ação do Espírito Santo. Então, um crente com o Espírito Santo, ele vive em comunidade, buscando testemunhar e partilhar essa ideia aqui do texto de Atos, ok?
Perfeito. Então a nossa lição, tá? Ela está dividida em duas partes. Primeira parte, o Espírito Santo movendo os discípulos, e a segunda parte, a missão da igreja. Então, quando a gente sempre trata a ideia do episódio, a gente é um pouco mais teórico, né? A próxima lição a gente vai ver na prática o que implica vivermos como igreja hoje, mas aqui tem alguns termos que às vezes são palavras que a gente fala, mas não compreende muito bem. A gente quer compreender na aula de hoje. A primeira coisa é o seguinte, tá? Vamos entender aqui na primeira parte da nossa aula que o Espírito Santo, ele move os discípulos. E eu quero que a gente leve isso no plural e não se esqueça do plural que a gente está falando aqui. É porque o Espírito Santo não sopra sobre a minha vida, não move a minha vida individualmente? Move a sua vida individualmente. Mas move também para te colocar em comunidade e move a vida em comunidade, que é a igreja, né? Então, a gente costuma ter um termo que às vezes é muito utilizado, principalmente na Assembleia de Deus, que é o termo, né? É a expressão que a gente vive o tempo da dispensação do Espírito Santo. O que seria isso? Viver o tempo da dispensação do Espírito Santo. Em outras palavras, dizer algo que nós estamos dizendo aqui na nossa revista, né? Nas nossas lições. Nós temos uma grande narrativa bíblica, nós temos grandes episódios. E a dispensação do Espírito Santo é o episódio onde o Espírito Santo está em evidência. E é o episódio que aqui nós estamos chamando de igreja, tá? Então, estamos, desde que Cristo é assunto aos céus, e ele diz para os seus discípulos, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, tá? E serão minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus diz isso aos seus discípulos em Atos 1:8, desde aí que o Espírito Santo desce sobre a igreja, o Espírito Santo continua se manifestando. Então nós vivemos, desde aquela data, o tempo da dispensação do Espírito, ou seja, o tempo da ação do Espírito Santo no meio de nós. Veja, Jesus Cristo não está mais em carne no nosso meio. Jesus Cristo foi assunto aos céus. Foi levado aos céus. Está sentado à destra do Pai e reina. E como o Senhor reina hoje aqui no nosso meio? Através do seu Espírito. O seu Espírito está no meio de nós. Um dia os discípulos queriam saber de Jesus como Jesus permaneceria com eles. E Jesus disse que estaria com eles para sempre. A forma de Jesus estar com os seus discípulos, estar conosco, estar no meio do mundo para sempre, é pela ação do seu Espírito Santo. Então, é para a gente glorificar a Deus através da obra que Jesus Cristo realizou, vai ser necessário a gente acreditar e permitir que o Espírito Santo sopre sobre nossa vida. Não somente individualmente, mas na reunião, interação entre os crentes. Então você repara que quando o Espírito Santo é enviado por Jesus Cristo, ele vem aos discípulos. Não é um discípulo sozinho que está no lugar que recebe o Espírito, mas os discípulos estão juntos, reunidos, orando, e o Espírito Santo desce sobre eles. E depois Pedro começa a pregar. E várias pessoas acreditam, são batizadas. E elas vão para onde? Elas vão para a comunidade, elas têm tudo em comum, elas vivem juntos. Ou seja, o modo que nós glorificamos a Deus é vivendo essa obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é operar, é agir, é soprar por meio da igreja. É isso que o Espírito Santo está fazendo, ok? Perfeito. Então, existiu uma promessa do Espírito Santo aos discípulos. Aquela promessa se cumpriu em Atos 2 e continua se cumprindo na nossa vida hoje. Nós vivemos esse tempo, o tempo do Espírito Santo soprando na vida da igreja. Sem o Espírito Santo não somos igreja, sem o Espírito Santo não vivemos para Deus, sem o Espírito Santo não conseguimos glorificar o nome do Senhor. É a atuação do Espírito Santo que nos permite juntos caminharmos para glorificar a Deus. Então, no episódio a igreja existe, ela é fundada porque há o Espírito Santo soprando e agindo, ok? E esse Espírito que foi prometido e veio, ele atua na igreja, tá? Então, a missão contínua, eu coloquei aqui, desse episódio 5, né? Do Cristo exaltado por intermédio do seu Espírito Santo para trazer salvação à igreja e por meio dela a todo mundo. Então a gente
sabe que essa grande narrativa bíblica que a gente está estudando, essa grande história do Senhor salvando, a Bíblia é essa grande história de Deus salvando a humanidade, mostrando o seu amor. E o Espírito Santo tem agido hoje na vida da igreja para que através da igreja as pessoas conheçam o amor de Deus, conheçam esse projeto e esse plano da salvação. Aí você poderia dizer assim, não, Vitor, mas tem a Bíblia aí, não basta as pessoas lerem a Bíblia, ou entregar a Bíblia para as pessoas e tá tudo certo? Não, tem um texto de Atos muito interessante, de Felipe, né? Felipe com um viajante está lendo o texto do profeta Isaías, e ele Felipe se achega perto dele, e Felipe pergunta assim, você entende o que você lê? E aquele viajante, ele não sabe, ele não entende o que ele está lendo. Felipe explica que aquele texto falava a respeito de Jesus Cristo. Ora, aquele povo que está ouvindo Pedro em Atos, muitos são judeus que estão lá em Jerusalém e conhecem as Escrituras. Mas Pedro está explicando a eles o que está acontecendo. É o Senhor que está acrescentando na vida da igreja. A igreja, o Espírito Santo sopra e age na igreja para que, por meio dela, as pessoas encontrem Cristo Jesus. Isso é muito importante. Então, a gente precisa definir o que é a igreja. Vamos definir aqui o que é a igreja? Que raios que é a igreja? Como que nós definimos o que significa essa palavra igreja? E a gente definiu aqui como a comunidade de discípulos cheios do Espírito Santo. A igreja é a comunidade de discípulos cheios do Espírito Santo. Então, a igreja é o local onde os discípulos estão reunidos e vivem para Deus, pelo sopro, pela obra do Espírito Santo, ok? Então, aqui a gente define a primeira parte da nossa lição. Na segunda parte, a gente terá e buscará trabalhar a ideia do que é a missão da igreja, tá? Então, primeiro a gente poderia olhar Paulo, o apóstolo Paulo, que a gente vê que na vida do apóstolo Paulo, ele escreveu a maior parte do nosso Novo Testamento, e a vida dele é totalmente dirigida pelo Espírito Santo. Para onde ele vai, o que ele deve fazer, ele pergunta ao Espírito Santo o direciona. Então, o Espírito Santo, em todo o Novo Testamento, é protagonista, né? E a gente vê, por exemplo, na vida de Paulo, ele agindo e direcionando Paulo e toda a igreja, tá? Se a gente sabe o que é a igreja, que é a comunidade de discípulos, a gente pode responder a pergunta, por que igreja? Né? Ou, para que a igreja? Para que serve a igreja? Já entendemos o que é a igreja. Já entendemos que é essa atuação e essa comunidade de discípulos que vivem pelo sopro, pela ação do Espírito Santo. Mas para quê? Para que o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo que é a igreja? Para que é necessário vivemos como discípulos juntos para a glória de Deus pelo sopro do Espírito Santo? Para quê? Resposta. Tópico 2 da parte 2 da nossa revista, eu coloquei aqui. A igreja é chamada a ser esse local onde céu e terra estão interligados para a glorificação do nome de Deus. O mundo, ao olhar para a comunidade de discípulos, deverá ver Deus. No nosso primeiro episódio da narrativa da criação, a gente viu o episódio da criação, né? Deus criando o mundo, e a gente vê ali beleza, bondade, harmonia. A igreja não será plenamente isso, mas precisa ser esse local, onde a beleza, a bondade e a harmonia no meio do mundo se manifestam. A igreja precisa ser o local onde, ao olhar para o corpo, você sabe que quem é a cabeça daquele lugar, que é Jesus Cristo. A igreja, ela é chamada para ser esse lugar onde céu e terra estão interligados novamente. Nós vimos que a partir do episódio 2, o mal, existia uma separação entre terra e céu, onde o homem vivia para a sua autonomia humana e para os seus objetivos. Mas agora, com Cristo reinando, nós temos de novo céu e terra sendo interligados. E pela atuação do Espírito Santo, a igreja precisa ser esse lugar onde céu e terra estão interligados. O Pai e nós estamos juntos. Venha o teu reino, é a oração que fazemos, tá? Por isso, igreja para quê? Para basicamente duas coisas. Primeiro, para a gente viver hoje um novo mundo com uma nova identidade e com um novo relacionamento com Deus, participando do seu reino ainda nesse mundo caótico, até que tudo seja restaurado plenamente. Para que igreja? Para que vivemos hoje e precisamos viver hoje esse episódio? Para que a gente participe dessa identidade e desse reino de Deus. Para vivermos e participarmos deste modo de Deus governar
em nosso tempo. Não vivemos ainda, não estamos ainda no céu com tudo restaurado. Não, isso acontecerá. Mas hoje, em partes, podemos viver esse projeto do governo soberano de Deus. O Senhor governa sobre a sua igreja. E para que igreja? Para vivermos debaixo do governo de Deus. Para que juntos possamos partilhar e viver esse reino do Senhor. Mesmo que a nossa sociedade, nosso mundo seja caótico, a comunidade onde nós somos inseridos, a igreja, é o local onde a glória de Deus precisa ser manifestada. A luz do Senhor precisa ficar em evidência, mesmo em meio ao mundo caótico. Então, para quê? Para viver hoje um relacionamento, um mundo e no reino de Deus. O mundo de Deus. Outra coisa. Então, para vivermos ali nessa comunidade, para vivenciarmos o reino de Deus, é o primeiro ponto. O segundo ponto é para ser um sinal de Deus. A igreja é um sinal de Deus nesse mundo caótico. Então, às vezes a gente quer evangelizar as pessoas, falar de Jesus para pessoas, e a gente sozinho, né, imagina que somos uma grande referência. E sozinho nós somos muito pequenos. Muito pequenos. A igreja, a comunidade, juntos, cada um sendo um membro, com seus talentos, consegue mostrar para a sociedade, mostrar para todas as pessoas que Cristo ele reina e governa. Então, a igreja também, para que a gente seja testemunha e alerta aos 4 cantos da terra, que é tempo de participarmos do reino de Deus e abandonarmos a autonomia humana. Para que a igreja? Para vivenciarmos pela fé e obra do Espírito Santo o reino de Deus. Então, hoje, eu e você somos chamados a participar desse reino e vivenciar nesse reino a partir dessa vida em comunidade de igreja. E também, como igreja, devemos ser sinal ao mundo que o Senhor Jesus vive e devemos deixar a nossa autonomia para viver sobre o governo soberano de Deus. Ok? E aí, né, entendemos que a igreja, esse episódio, é episódio da nossa vida, né? Nós estamos diante de uma história que é o Senhor resgatando o seu povo, né? E nós precisamos perceber que se não, cada um de nós participa dessa história. Se nós não percebemos isso, nós não vamos conseguir cooperar nessa grande missão da igreja, designada por Jesus Cristo através do seu Espírito, ok? Então esse episódio 5 terá vários aspectos e informações a respeito da igreja, da importância da igreja, da atuação do Espírito Santo sobre a igreja. E o convite que fica é que nessa aula, né, no próximo domingo, você, professor, professora da escola dominical, tenha liberdade para desenvolver essa ideia de igreja na sua congregação. O foco, você pode ir por vários caminhos. Aqui eu fiz apenas algumas explicações da organização, de como nós trabalhamos aqui na revista, mas você, professor e professora, utilize da criatividade, tenha liberdade de alcançar os objetivos que nós colocamos aqui no início. A grande questão e o sentimento que nós devemos causar nos nossos alunos no final dessa aula é que eles entendam 3 coisas muito importantes. 3 coisas muito importantes. No final dessa aula precisa estar bem claro. Entendam o que é a igreja, e entendam que isso é importante. Entendam para que serve a igreja. E tenham, no final, desejo, alegria de participar dessa história que é a igreja. O objetivo desse episódio, a igreja, é gerar nos alunos, no final da aula, e eu não sei quais os caminhos que você vai trilhar para conseguir esse objetivo, mas a ideia é que no final, os alunos na classe tenham essa consciência. Ei, eu participo dessa história, eu participo da Igreja de Cristo. Isso é um privilégio porque é onde o Espírito Santo está soprando. E eu quero vivenciar isso, eu quero participar dessa história e glorificar a Deus aqui nessa vida em comunidade. Tá? Esse é o sentimento que precisa, no final da aula, estar bem claro. Por isso que esse episódio é tão importante. Ok? Desejo a todos uma ótima aula no próximo domingo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e seguimos para a glória do Senhor.